Boa noite a todos e todas. Estamos entrando ao vivo. Já vou fixar o tema da live. Boa noite, Caldeira. Vamos fixar o tema da live. Sejam todos muito bem-vindos ao perfil da Matra 12. Para mais uma live. Deixa eu fixar o tema. Fixado. Sejam todos muito bem-vindos a esta live que vai debater o assédio moral no trabalho em todas as suas formas. Vamos aguardar a professora Adriana entrar. Eu sou Maria Beatriz Gubert, sou juíza titular na 4ª Vara do Trabalho aqui de Florianópolis. Agradeço a Patrícia Santana, nossa digníssima presidente da Matra, o convite para conduzir esta live. Obrigada, Caldeira, sempre muito gentil. Oi, Janice, sejam todos bem-vindos. A professora Adriana já entrou, já vou chamá-la. Alzira. Todos muito bem-vindos. Eu já peço que todos enviem um aviãozinho. Vamos enviar o aviãozinho convidando as pessoas para ingressarem na live, porque o tema hoje é de interesse público, né? Todo mundo sabe de histórias de assédio moral, e eu acho que é nosso dever, como operadores jurídicos, em bem informar a população. E ninguém melhor que a professora Adriana para esclarecer esse tema. Eu vou chamá-la. Professora Adriana, ela deve estar entrando. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tá bem baixinho o teu som, Adriana. Então vamos ajustar aqui. Você está de fone? Estou no celular, vê se está melhor. Não, está baixo. E agora? Continua a mesma coisa. A gente te ouve, mas está muito... Eu não sei se... Tá bom aqui? Ó, o pessoal está dizendo que tá bom, então talvez seja o meu. Deixa eu aumentar aqui. Tá todo mundo ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Agora tá melhor aqui. Eu aumentei, eu acho que era o meu mesmo. Ah, tá. Seja bem-vinda, Adriana, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Que bom te ter aqui na Matra 12. A gente está esperando o pessoal entrar, o pessoal vai entrando aos pouquinhos. O som tá bom, o vídeo também, tá tudo ok aqui. A gente fez um belo roteiro aqui, vamos ver se a gente vence até meia-noite. Vai aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos o pessoal tá entrando. Eu acho que falar de assédio moral nunca é demais, né? Principalmente em tempos de pandemia, né? Você viu que tem aumentado as denúncias e principalmente aumentou as denúncias de assédio sexual? Sim, é verdade. Eu tenho sido chamada para dar palestras em empresas e normalmente o tema que era mais comum era assédio moral. E agora eu estou recebendo convites para dar palestras sobre assédio sexual. Assédio sexual, Por isso a importância da informação, né? Mas vamos lá, então já vamos, pessoal, já temos, né, o pessoal está entrando, aos pouquinhos o pessoal vai vindo. O nosso tema, então, hoje é assédio moral no trabalho. O primeiro tratado internacional sobre violência e assédio no mundo do trabalho, a Convenção 190, entrou em vigor em 25 de junho de 2021. Até o momento, 6 países ratificaram a Convenção sobre Violência e Assédio, que foi Argentina, Equador, Fiji, Namíbia, Somália e Uruguai. Embora ainda não ratificada pelo Brasil, a Convenção 190 constitui um grande avanço e reconhece o direito de todas as pessoas a um mundo do trabalho livre de violência e assédio e fornece uma estrutura comum para essa ação. A Convenção, então, fornece a primeira definição internacional de violência e assédio, incluindo a violência de gênero.
Então, para falar desse tema tão importante, de outras questões que perpassam esse assunto que diz respeito a todos nós, eu convidei a professora Adriana Calvo, que é referência no estudo do tema. Eu até convido todos a conhecerem o site da professora Adriana, tem bastante material informativo. Eu lhe dou as boas-vindas, né? Aproveito para dizer que a nossa convidada, a professora Adriana, é doutora e mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, professora, palestrante, advogada trabalhista, com mais de 22 anos de experiência e 9 livros publicados. A sua tese de doutorado, eu não sei se foi mestrado ou doutorado, então me corrija, sobre assédio moral institucional, foi doutorado, né? Referência no tema, eu falei para a professora Adriana, foi a primeira vez que eu li sobre o assédio moral institucional, foi através da tese dela, e todas as vezes que eu falo também de assédio moral, faço questão de citar, porque a sua obra é muito consistente. Então, estou muito feliz que pude estar aqui. Sejam todos, então, bem-vindos ao nosso perfil da Matra. E eu já começo lhe perguntando, né? A gente vê nos processos trabalhistas, sou juíza do trabalho há 27 anos, e a gente vê muita confusão entre o dano moral simples e o assédio moral, né? O que distingue um dano moral de um assédio moral, professora? Então, eu sempre explico nas palestras que dano moral é gênero, né? Na verdade, a gente tem que começar a falar primeiro de dano. Dano, damino, vem do latim prejuízo, dano. E o dano, ele pode ser moral, ele pode ser material, ele pode ser estético. Eu tenho várias espécies de danos. Então, a gente não pode confundir dano moral com assédio moral. Eu tenho situações de fato que podem originar danos morais. O assédio sexual, o assédio moral, a discriminação, outras violações a direitos de personalidade do trabalhador. Então, eu tenho várias situações de fato que, para o advogado entender isso, a gente chama de causa de pedir, né? Que podem originar o pedido danos morais. Mas não são danos morais, também danos materiais, né? Então, você não pode fazer uma ação dizendo que sofreu assédio moral e pedir condenação em assédio moral. Você vai dizer que sofreu assédio moral e o pedido na condenação vai ser ou danos morais ou danos materiais ou ambos, né? E a importância da gente distinguir, principalmente, mas a gente vai entrar no tema da Convenção 190, mas a distinção principal me parece que é a repetição, né? O assédio, ele pressupõe uma conduta reiterada que ofenda, né, o que constrange o trabalhador. A Convenção 190, a gente já vê um grande avanço, porque ela fala no assédio, inclusive, como um ato único, né, professora? Pois é, você acredita que eu escrevi um artigo agora numa obra que estão fazendo coletânea sobre a Convenção 190 da OIT, e o meu tema foi exatamente a desnecessidade de repetição do ato de assédio na Convenção 90 da OIT. E isso é super vanguardista. E não só no Brasil, né? Em diversos países se sedimentou aquele conceito do Lehman, sabe? Logo no início, Lehman dizia que assédio era cerco, perseguição. Ele dizia até que precisava correr 2 vezes por semana, pelo menos num período de 6 meses. Aquele conceito ficou muito arraigado na doutrina, todo mundo repetiu isso várias vezes. E a gente se condicionou a entender que o assédio precisa de repetição, né? E agora a Convenção 90 ela rompe, porque ela deixa claro, dizendo uma vez só. É possível uma vez só. E isso é um grande avanço, até perante a gente vê a jurisprudência dos tribunais, né? Porque o que a gente vê é essa distinção muito clara, assim, nas sentenças, nos acórdãos, de que não constitui assédio porque aconteceu uma única vez, né? Mal comparando, a gente ouve muito isso. Inclusive, no meu artigo, eu destaco essa questão de que o Brasil, ao ratificar a Convenção 90 da OIT, vai ter que evoluir também, porque a nossa jurisprudência, no artigo eu trago jurisprudência recente, de 2020, ainda em alguns casos, entendendo improcedente quando o reclamante só consegue provar uma vez só o ato. E nesse sentido, a Convenção 90, ela é uma convenção de direitos humanos universalista, né? Porque ela diz qualquer ato de violência, e não fala só de assédio, violência e assédio,
no mundo do trabalho e não no local de trabalho. O mundo do trabalho é muito mais amplo. E isso é tão importante em tempos de pandemia, né? Porque a gente vê que hoje o local do trabalho pode ser a casa do trabalhador. E nem por isso ele vai estar livre do assédio, né? E não sei, eu Então, acho que você como juíza já deve ter visto muitas vezes, e para mim também como advogada, que às vezes o reclamante, ele só consegue provar um ato, mas não significa que os outros não ocorreram, é que às vezes ele não consegue fazer prova. prova, né? A prova é difícil, né? Normalmente porque o assédio acontece de forma isolada muitas das vezes, né? Eu Principalmente o sempre sexual, que a gente vai chegar ali, né? Eu acho que no sexual. eu sempre Mas orientei os meus alunos na petição inicial a fazer um quadro das vezes que aconteceu e colocar as provas. Uma prova, um e-mail, esse aqui é a prova testemunhal, aquele outro e-mail, para pelo menos só colocar 3 atos. Porque se ele ficar colocando 5, 6, 7, 8 e não conseguir fazer prova, e chegar na audiência e só fizer prova de um ato só, a jurisprudência ainda no Brasil caminha pela desconsideração, o que é, se a gente for pensar, né, um absurdo, porque a pessoa sofreu uma violência, né, um ato só ou não, a gente tem que coibir qualquer ato, né, de assédio. Eu mas concordo com a convenção é, eu, 902. eu acho que ela vai representar um grande avanço. O problema é que a gente tem uma doutrina bastante forte que fala os conceitos todos. Eu não conheço um conceito que diga que o assédio moral ele é um ato isolado. Eu acho que praticamente todos falam na necessidade da reiteração e da repetição de atos, né? Agora, Na eu acho que o meu distinção, artigo... porque não quer dizer que o dano não aconteceu. Mas aí vai ser uma indenização por danos morais distinta de uma indenização que seria devida por um assédio moral, né? Nesse Então, eu sentido. pesquisei no direito comparado, no direito português. Tem alguns autores que defendem que um ato só, inclusive no Código Português, quando se fala em assédio, está se falando em singular, o ato de assédio. Então, em Portugal há essa divergência, se precisa de repetição ou não, mas tem autores que defendem que é um ato só. Agora, no Brasil, eu não conheço nenhum autor que defendia que era um ato só. Verdade, eu não me lembro de nenhuma definição e mesmo acórdãos seriam posicionamentos isolados, né? Porque a jurisprudência majoritária exige essa reiteração. Se a gente for procurar, a gente vai achar aquele conceito clássico, né? Uma reiteração de atos que expõem o trabalhador ao constrangimento, enfim. Mas nesse sentido, me parece que a gente deva fazer um grande esforço, né, a sociedade como um todo, para que o Brasil ratifique logo essa convenção, né, 190, porque ela representa um avanço imenso no campo dos direitos humanos, como tu bem falaste, né? E aí, lá na OAB, e na Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de São Paulo, a gente fez um evento sobre a Convenção 90 do OIT, chamamos de Anatomia da Convenção 90 do OIT. Foi exatamente para dar o nosso apoio, né? Eu sou coordenadora lá da Comissão de Direito e Trabalho da OAB e conselheira da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. E a gente fez um evento para dar o nosso apoio e foi muito interessante que a gente trouxe palestrantes internacionais de Portugal e da França. E o país que está mais avançado é a França. A França. Disparado. Quando a gente estuda assédio moral, a gente já começa com a Irigoyen, né? A gente já começa lá já atrás. Já começa com a Marie-France, né? Já começa na França, já começa com o caso da France Telecom. Da France Telecom, que é emblemático, né? Emblemático. E muito chocante, né? Para quem não sabe, procure pesquisar, né, sobre o caso da France Telecom, mas foi uma série de suicídios, né, em função da privatização da telefonia na França. E acho que foi, eu não sei se é o leading case na França, imagino que seja, talvez, do assédio moral institucional, né? É o leading case que foi pela né? primeira vez que administradores tiveram condenação, inclusive na esfera criminal. Criminal, né? Inclusive na criminal. Aí a gente já entrando no assédio moral organizacional, institucional, Adriana, eu acho que também ele é muito pouco falado, né? Muito pouco discutido, muito pouco debatido. Quando a gente se propõe a pesquisar nos tribunais, a gente vê o assédio moral, né? Normalmente os acórdãos trazem assédio moral.
são poucos os que falam do assédio moral institucional e que debatem, que é muito mais grave, né, do que o assédio moral, vamos dizer, clássico. Eu queria que tu traçasse algumas distinções a respeito do assédio moral institucional. Então, quando eu comecei a fazer minha tese de doutorado, o meu foco era falar de assédio moral. Só que a tese de doutorado é 2, 3, 4 anos de pesquisa. Quando eu estava, né, no meio da minha tese, assédio moral já era batido, porque já tinha um monte de livro publicado sobre esse assunto. E aí que eu falei, bom, tese de doutorado tem que ser algo inédito, né? Então eu vou pesquisar alguma coisa dentro do assédio moral. E eu comecei a fazer pesquisas nos tribunais e eu encontrei o assédio moral institucional em algumas ementas. E aí o que eu fiz na minha tese de doutorado? Eu peguei as ementas de assédio moral institucional, eu procurei institucional, organizacional ou também chamado de corporativo, né? Eu usei esses nomes que ainda não se sedimentaram no Brasil, qual é a nomenclatura mais correta, né? E aí eu encontrei muitos casos, mais de 60 casos na época, né? Minha tese é de 2012, né? A gente já está em... Tu concentrasse a tua pesquisa no TRT2, no 15, nos Não, tribunais de fiz São Paulo? todos os TRTs do Brasil, Todos os TRTs. inclusive no TST, só não peguei sentença de primeiro grau. Tanto que o leading case é da 17ª, né? Se eu não me engano, do Isso. Espírito O Santo, leading né? case, o primeiro caso de contato de inação é do Espírito Santo Vitória, né? Tá. E aí, de assédio moral institucional, leading case é Ambev, né? Aqui no Uhum. Brasil. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, eu achei muito interessante que a maioria dos casos eram casos em que os advogados pleiteavam assédio moral interpessoal, modalidade simples, só que aí o juiz, durante a instrução, percebia que não era individual, não era interpessoal, entre pessoas, era institucional. E aí o que é curioso, alguns juízes julgavam improcedente, diziam, foi improcedente, você não provou que você foi perseguido. Perseguia todo mundo, não era só você. Sim. E aí chegava no tribunal, o tribunal reformava essa emenda, dizendo, não é porque perseguiu todo mundo que não vai ter condenação. Pelo contrário, é mais grave do que o interpessoal. Sim. Então, as emendas que eu encontrava eram emendas explicando que aquele assédio era do tipo institucional ou organizacional. E eu achava que eu ia encontrar casos de ações coletivas, né? Se eu estou falando do assédio coletivo, eu achava que eu ia encontrar emendas do MPT ou de sindicato. Só que de sindicato nenhuma. Em ações individuais. E do MPT poucas. A maioria era de ações individuais, onde os advogados despreparados, eles pediam como assédio moral normal, né? E aí que eu comecei a alertar na minha tese, olha, se você tem que desde a inicial já explicar para o juiz que é modalidade institucional. Mais do que isso, se você está advogando contra uma grande empresa, pesquisa antes se já não tem condenação como institucional, porque institucional é coletivo. E nos anos 90, tribunal teve. Sim, nos anos 90 era a Ambev a campeã, né? E assim, eu outro dia estava estudando o tema e fiquei chocada, assim, porque comecei a pesquisar através da tua tese mesmo, a quantidade de condenações que eles tiveram foi uma coisa absurda, né? E aqui é até importante dizer, né, Adriana, que tem alunos e tudo mais, que o institucional, então, é uma política da empresa, né? É muito mais grave do interpessoal, como a professora Adriana falou, porque o interpessoal ele vai dizer respeito a um trabalhador, um grupo de trabalhadores, enquanto o institucional faz parte da política desmedida da empresa em busca de lucros, né? Então, por isso ele se afigura até mais grave. Né? A gente fala que o assédio institucional é a versão despersonalizada do assédio. Não há um foco na pessoa, o foco é no trabalho. Tanto que lá fora eles chamam de work-based mobbing. E no assédio interpessoal eles chamam de person-related mobbing. Então, o interpessoal, o foco é a pessoa, eu estou perseguindo a Maria Beatriz, e no institucional, não, o foco não é ninguém, é todo mundo, é uma política institucional da empresa, ele é corporativo. Então, por exemplo, o exemplo da Ambev era muito interessante, porque, sem precisar falar da Ambev, mas também Casas Bahia foi uma empresa que eu encontrei também no Brasil inteiro,
muitas ações de Casas Bahia, aí sempre aparecia a mesma descrição. A descrição era: o empregado que não batia meta tinha que fazer venda de boca de caixa, ficar vendendo produto que ninguém queria vender lá na boca de caixa quando o cliente está para pagar. Isso vinha do Rio Grande do Sul até o norte do país. Como é que é a mesma prática repetida Se no repetia, Brasil né? inteiro? Porque a política da empresa é: olha, se não bater meta, bota para vender em boca de caixa. É um diretor comercial lá em cima que coloca isso Sim. institucionalizado. Então, você É, percebe quando é institucional, quando a prática ela é igual, ela ocorre ela tanto se no... repete, né? A gente teve aqui em Santa Catarina, nos anos 90, eu sou juíza desde 94, e a gente teve muitos casos de uma grande empresa, ainda atua no mercado de telemarketing, em que eles faziam convenções assim para premiar os funcionários mais bem-sucedidos, enfim, e os últimos tinham que fazer a dança da garrafa, ou a dança aquela do piripiri, da Gretchen, e era assim uma humilhação, que era na frente de 500 funcionários, 400 funcionários. Isso foi muito forte aqui nos anos 90 em Santa Catarina, a gente teve muitos. Das Casas Bahia, eu me lembro de os vendedores, os últimos do ranking, terem que colocar uma tartaruga em cima da mesa durante uma semana, para indicar que era o mais lento. A Né? Ambev Então, era as camisetas as camisetas ofensivas. com os Então, vinha as apelidos, camisetas né? dizendo: eu sou um idiota, eu sou um perdedor, eu sou burro, eu sou... Você tinha que ficar usando aquilo a semana inteira, né? Então, são Inclusive, essas práticas corporativizadas, né? Institucionalizadas com o objetivo de ridicularizar, humilhar e normalmente ligada a metas. tem um. Ligada a área comercial, tanto que na minha Sim. tese eu identifiquei que o setor econômico que mais tem assédio moral institucional é banco. Ah, sim, banco. Banco a gente constata muito. Tinha um banco, eu não me lembro qual, que dava para os. Por ironia, ele dava um chocolate talento. Eu peguei algumas, eu condenei algumas vezes, né? Quando o funcionário não conseguia se desincumbir das metas, ele ganhava um chocolatinho talento. Então, era até mais cruel, né? Porque era aquela coisa. Né? Tem um caso clássico que é o Ilha Sem Papel, né? Que era um programa de computador pelo qual os funcionários, inclusive ele é explicado quando se fala de teleassédio, os funcionários recebiam elogios, muito bem, parabéns, você está indo bem, tal. Mas se tivesse indo mal, e ele estava trabalhando em casa, em teletrabalho, dizia, você é fraco, você é ruim, você... Então, assim, era uma coisa absurda, porque elogiar, né, tudo bem, e isso é algo que a gente fala, né, quando se pergunta, elogios não há problema. O problema é depreciar um funcionário na frente de outro, né? Mais ainda, né? E aí o interessante nesses casos de institucional, que eu falo para os advogados e para os juízes também, né? Porque é interessante, por exemplo, um juiz vai dar uma sentença, pegou um caso lá de banco, faz uma pesquisa rápida também na jurisprudência e vê, já tem condenação de assédio moral institucional? Hoje a maioria dos bancos grandes aqui Né? já tem condenação de institucional do MPT, né? É Uhum. assim, é Banco do Brasil, é Bradesco, assim... E são várias, mais de uma ação civil pública com condenação. Tanto que eu já fui aqui em São Paulo chamada para dar uma palestra para os sindicatos bancários junto com o MPT, só para focar em bancos, porque a coisa estava assim. E Sim. pelo que eu sei, não melhorou muito, né? Não. Pelo que eu sei, as A pessoas gente, adoecem. hoje em dia, o que a gente vê muito são dispensas abusivas de funcionários que estão afastados por doença ocupacional, muitas vezes não reconhecidas, né? E aí eles ficam, eles têm um tempo de auxílio previdenciário, aí eles retornam, aí depois mais um tempo, normalmente são doenças, né, osteomusculares, e aí nesse meio tempo entre a alta previdenciária e o retorno do funcionário, como é auxílio previdenciário, não tem estabilidade, eles são despedidos. Eu já peguei mais, eu já dei uma condenação de R$ 1 milhão para um banco, porque eu observei que era reiterado, né, esse comportamento. Então, a gente percebe ainda que ainda há
né? Agora, com Não da, obstante eles terem política interna, sim, ouvidoria, ombudsman, compliance. códigos de ética, compliance, tem tudo, tem quase tudo. E aí, Mas, já entrando nessa política do empregador, Adriana, que eu acho que é importante a gente falar disso, né? De que forma o empregador, então, pode agir? Porque, assim, o que a gente percebe, a Ambev é uma empresa grande, e várias outras empresas, né, para não nominar apenas a Ambev, mas a gente percebe tudo isso. Tem compliance, tem 0800, tem ouvidoria, tem e-mail próprio para o funcionário denunciar, só que não é perfectibilizado isso, né, na prática. Assim, não adianta o empregador ter todo esse arcabouço de proteção, de suposta proteção aos direitos do empregado, se ele não fiscaliza esse cumprimento, né, se ele não dá sequência. Então, o que o empregador pode fazer no dia a dia para se resguardar mesmo de acusações de assédio moral? então, um dos grandes problemas que eu vejo, né, que eu advogo para a empresa, presto consultoria nessa área de compliance, né, então eu conheço muito bem esses casos, acompanho alguns comitês de assédio moral e assédio sexual. O que muitas vezes acontece é que você identifica, traz as provas, chega para a diretoria e fala: olha, tem que demitir esse cara, é um assediador, ele está trazendo muitos prejuízos para a empresa, todo mundo que trabalha na equipe dele adoece. Só que aí, o que a gente ouve do lado de lá? A resposta é: pô, mas esse diretor comercial, ele dá super lucro para a empresa. O cara é um avião na área de vendas. Meu, o cara pode ser um troglodita, mas ele dá resultado. Apaga aí as ações trabalhistas, dá aí um jeito de fazer acordo nesses casos, mas esse cara eu não posso tirar. E essa é uma questão Isso. interessante na área de É, recursos humanos, que eu já discuti com alguns gerentes de RH, sobre que perfil de líder eles querem, né? É sim, um líder que é super bom de meta, o cara é muito produtivo, mas do ponto de vista de gestão de pessoas ele é péssimo, ou aquele cara que é super bom de gestão de pessoas, mas não é tão, não dá tantos resultados, né? O é, ideal seria as duas coisas, né? O sim, cara que é bom de meta, ele é bom de pré-resultado e um bom gestor. Mas muitas vezes as empresas elas ficam nessa divisória entre o mau gestor, né? O gestor péssimo como pessoa, mas que é um ótimo gestor de resultado. E muitas vezes é por isso que fica só na política, sabe? é. Porque Claro, tem que ter vontade para executar, né? Porque se não tiver, não funciona. Agora, eu acho que enquanto os essa, valores de danos morais no Brasil forem baixos, é, vai exatamente, compensar. vai Vai compensar. compensar. Tem Não isso. é que nem Não, Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, casos de assédio sexual, assédio moral são milhões. Lá é punitive damages, né? Danos tem, punitivos. O é. nome da empresa vai para a lama. É um caso assim super sério. Agora Mas é, aqui tem mas é condenação de curioso, 30 mil, de 20 mil. Aí a empresa é, fala, paga, né? é, verdade. A não Mas ser é que chegue no curioso, mas ponto de prejudicar a imagem, como, por exemplo, a Ambev ficou um bom tempo com a imagem prejudicada. sim, Gerentes de RH diziam que não contratavam gestores que vinham da Ambev, porque achavam que ia ter problema contratar essas pessoas. Mas aí a Ambev mudou a imagem, mudou sua política. Pelo que eu sei, hoje não tem mais esses problemas lá dentro. porque tiveram condenações fortes, né? E aí tiveram muita repercussão, tanto que são Aí faladas foi dano até moral hoje. coletivo, É, é, NPT. Mas justamente. as ações individuais não fazem cócega para bancos, É. né? A importância da natureza pedagógica da punição, né, que a gente fala tanto. Não adianta ações baixas, mas assim me preocupa essa dicotomia, né, de ter que ter um bom gestor comercial, mas que não sabe lidar com pessoas, sendo que o maior patrimônio de uma empresa é ou deveria ser as pessoas, né? Então eu vejo que isso tudo faz parte da ética social das empresas, né? Eu tenho sempre dito o que vai ficar dessa pandemia, né? As empresas que estenderam a mão para os funcionários, né? Ou as empresas que simplesmente ignoraram? Então, a gente, como consumidor, também tem que ter essa consciência, né? De consumir de empresas socialmente responsáveis,
né? Que leve em conta os seus funcionários, como a Magazine Luiza, que pagou psicólogos no início da pandemia e tudo mais. Então, eu acho que também essa consciência tem que Ou o partir da Madeiro, que saiu sociedade. demitindo todo mundo, né? É, claro. E a Zara de novo envolvida em Sim, e são escândalo de sempre as discriminação. mesmas, né? O Carrefour, essa semana novamente. Então, assim, a gente vê que não é normal quando uma empresa a cada semana se destaca negativamente. Então, a É gente, como institucional. a gente, como consumidor, tem um poder muito grande. A gente tem que começar a usar esse poder, né? Eu penso assim. E aí, Adriana, e os sindicatos, né? O papel dos sindicatos nisso tudo. A gente sabe que com a reforma trabalhista a gente teve um achatamento do papel dos sindicatos, mas de que forma eles podem atuar nessa matéria que é tão importante? Então, os bancos, né, eles chegaram a fazer um convênio com os sindicatos de que as denúncias de assédio iam ser ouvidas pelo sindicato, apuradas entre Febraban e os sindicatos. Mas o que que acontece, né? Os sindicatos estão muito fragilizados nesse momento, principalmente na pandemia. E assim, meus colegas que atuam na área sindical, eles dizem assim, Adriana, nosso problema é que a gente não consegue trabalhador para testemunhar, porque o trabalhador tem medo de perder o emprego. É Sim, diferente do MPT, que ouve a testemunha em sigilo, que produz prova em sigilo. O sindicato tem que levar a testemunha lá. Então, muitas vezes, eles não têm trabalhador que vai lá testemunhar. E, além disso, para o sindicato também, um dos grandes problemas que eles reportam é com a crise, né, financeira, com a diminuição das arrecadações, como é que eles contratam advogados especializados? Porque para fazer uma ação de assédio moral, o advogado tem que ser especializado. Infelizmente, ele tem que ter muita experiência. Por exemplo, eu vou dar uma dica para você. Por conta da minha tese de doutorado, eu peguei algumas ações como advogada de reclamante de assédio moral institucional. E eu sempre passava o cliente por uma psicóloga. Por que que eu faço isso? Porque se o cliente chega para mim e ele está com depressão, a maioria desses casos de assédio, a pessoa chega doente. Se a pessoa chega doente e a pessoa não está bem, e se durante o processo ela comete suicídio? é verdade. Eu tive um aluno que aconteceu isso. Uma moça foi procurá-lo, ele falou das dificuldades de prova do processo dela, ela se sentiu sem saída, saiu do escritório dele e cometeu suicídio. Aí meu Nossa, aluno ligou desesperado. Então eu sempre fiz triagem, ou seja, eu passo para um psicólogo antes, até porque pode vir no escritório uma pessoa que é esquizofrênica. O sim. esquizofrênico ele vai inventar situações que não são verdadeiras. E aí é mentira, o que ele estava na cabeça dele, aquilo aconteceu, mas não aconteceu. Então, uma dica que eu sempre dou para os alunos é: trabalhe em parceria com algum colega psicólogo, faça uma triagem antes, veja se o cliente está em condições de entrar com a ação naquele momento, porque nós não somos psicólogos, né? Sim, verdade. E, E, e é uma responsabilidade grande para o juiz também, o juiz está fazendo a também denúncia. a gente cansa de, eu gosto de colher sempre o depoimento do autor eu gosto de ouvir as partes, sempre eu faço isso. E muitas vezes é muito triste, assim, a gente sente o sofrimento, né? Às vezes é aquela coisa de que não é palpável, muitas vezes é, né? A gente vê a Então, pessoa de reviver todos eu os tenho uma fatos, né? colega, eu tenho uma colega juíza que dá aula comigo, que me contou no dia que ela estava fazendo uma audiência, que a reclamante, na hora que estava fazendo o depoimento dela, ao relembrar as coisas, falou para a juíza: olha, eu me lembro de, ao relembrar tudo isso, sabe, excelência, a vontade que me dá agora é sair daqui e me matar. Ah, que horror, gente. Falou no depoimento. Aí a É, juíza falou: olha, vamos suspender essa audiência, não vamos mais falar sobre nada. A senhora não vai fazer isso, a senhora vai se cuidar. Eu vou fazer um ofício aqui da Vara do Trabalho para o Hospital das Clínicas para a senhora passar por um psiquiatra lá. A senhora está tomando remédio agora? Não, não estou tomando remédio, eu estou sem dinheiro, estou desempregada, parei a medicação. A juíza teve, essa minha colega teve uma baita de uma sensibilidade. Mas sim. se o juiz perceber que a pessoa não está bem naquele momento, ela tem que suspender a audiência. Porque a gente lida com esses casos, que são casos, em geral, que envolvem pessoas que estão com algum tipo de transtorno mental, né? Uhum.
E esses transtornos mentais, muitas vezes, podem se agravar durante uma audiência, durante um processo. Por isso é muito importante esse cuidado, né? Por isso que eu disse que Sim. não é qualquer advogado que tem que pegar esses processos. São processos difíceis, onde o cliente te liga, ele chora. Você tem que ter um pouco dessa habilidade, né? Sim, De tem. lidar com pessoas. É E verdade. isso E isso não é vale um para dom para nós todo também. mundo. Isso vale para nós juízes também. A gente ter o cuidado de, quando incluir esses processos em pauta, colocar como último horário, eu sempre coloco como último horário, porque aí já não tem ninguém esperando quando é no presencial, né? A pessoa não fica tão constrangida. E também estar bem para receber, porque também é difícil para nós, né? Muitas das vezes. Eu me recordo de um caso de uma moça que era muito simplória, muito mesmo, e ela foi vítima de assédio moral e sexual de uma grande empresa em São José, que é Grande Florianópolis, e o supervisor exibia fotos pornográficas e fazia convites em troca de favores sexuais, e ela depondo foi exatamente assim, ela chorou, ela ficou nervosa. A sorte é que ela tinha uma prova muito boa, que era uma funcionária assim, muito articulada, porque poderia nem ter prova de tudo que tinha acontecido, né? E aí eu acho que a pessoa ainda acaba se saindo pior, né? Porque entrou com uma ação, buscou justiça, não conseguiu demonstrar, teve uma sentença de improcedência. Isso pode representar, com certeza, se ela já tem tendências suicidas, talvez um suicídio, né? Então, assim, é realmente quando tu falas, né, desse cuidado que o advogado tem que ter, é, é verdade. Até talvez o juiz, percebendo que a pessoa não está bem na instrução, suspender a instrução e nomear um psicólogo para estar presente junto, Sim. para acolher, para receber a pessoa depois que termina o depoimento. Assim, a gente, infelizmente, eu falo isso às vezes em cursos aqui também da Amatra local, que também o judiciário precisa se preparar para receber esses casos. Sim, Porque sim, normalmente os juízes também, né, não têm cursos da mesma forma como nós advogados para lidar com essas questões, né? Não sei se você viu agora recentemente o CNJ soltou uma orientação sobre para treinar os juízes uhum. sobre a questão da discriminação. Sim, sim, tem um comitê da diversidade, Isso, sim, uhum. eu achei muito interessante É, isso. Ou é. seja, dizendo Na como realidade, você está. a gente já tem, inclusive, comitês de assédio moral e assédio sexual, os tribunais estão tendo, compostos por servidores, juízes, e, né? Mas porque isso aí faz parte, não só externamente, né, dos casos que nós vamos julgar, mas também internamente. Nós Um temos no olhar serviço público, diferenciado, né? não, no serviço público nós temos muitos casos, muitas denúncias também de assédio moral. Nós temos que estar prontos, né, como gestores para acolher, para receber esse tipo de denúncia também. Então, essa E preocupação às vezes tem que acontece, partir. né? De, por É, exemplo, imagina uma ação trabalhista que cai com o juiz numa vara em que o juiz tem denúncias de assédio contra ele. sim, A tendência dele como juiz vai ser julgar improcedente os casos que vierem, porque ele não aceita que aquilo é assédio, porque ele é um assediador também, né? Então, assim, a gente não está livre disso. A gente não está é. livre Sim, de não. Mas essas são as vicissitudes humanas, né? Isso a gente não tem. A questão é o preparo e esse olhar que os tribunais têm que ter, né? olhar e E treinamento, tanto também para treinamento. advocacia, Eu lhe digo porque eu fui treinamento. vice-diretora da Escola Judicial aqui do TRT de Santa Catarina, de 2018 a 2019. E nós fizemos cursos de constelações familiares, comunicação não violenta. Nós tivemos um olhar muito para o juiz, né? Foi uma gestão Isso. voltada para a formação dos juízes e foi muito interessante, né? Porque Comunicação não é, violenta é super importante. É um curso assim, você que está assistindo aí a nossa live, é fundamental. Eu sempre falo quando eu dou palestra para gestores, principalmente em chão de fábrica, né? Eu falo, gente, qual a diferença de dar um feedback e dar uma bronca?
né? Como é que Uhum. você... Aí eu chamo lá alguém bem simples e falo, como é que você fala para a pessoa que ela errou, né? Aí eles dão risada e dizem, eu não vou nem reproduzir aqui do jeito que eu falo quando a pessoa faz alguma coisa errada aqui, né? Eu falei, então, isso é feedback ou isso é bronca? Vocês estão acostumados a dar bronca, né? Como é que vocês apontam uma deficiência do seu colaborador? Você fala que o seu ponto, que o seu erro, que o seu defeito, que a sua falha, ou você diz que o seu ponto a desenvolver, o seu ponto a melhorar, o seu ponto a aprimorar, é totalmente diferente você falar para a pessoa que o seu erro e o seu ponto a melhorar, né? Então, Uhum. essa comunicação não violenta, ela é fundamental para tudo, Sim. né? No casamento, com os filhos, Uhum. no trabalho. Eu, quando fiz esse Tem curso uma de obra que é comunicação, clássica, né, do Michel Rosenberg, né, que ele trata exatamente da empatia, do rapport, e é uma obra que serve para todos os profissionais, né, para a gente como mãe, né, como é, no dia a dia, tudo isso é importante. Mas avançando um pouquinho, Adriana, queria falar do teleassédio, né, porque a gente está em tempos de teletrabalho, né, a pandemia normalizou o teletrabalho, que muitas empresas até desconfiavam, e a gente começou a ouvir falar do teleassédio moral, do assédio moral eletrônico. Eu até botei uma caixinha perguntando se as pessoas tinham ouvido falar, e a grande maioria nunca ouviu falar. Então, eu queria te perguntar, queria te pedir que tu falasse um pouquinho, né, do assédio moral eletrônico, do teleassédio, o que que é? aqui em São Paulo a gente chama de cyberbullying. Uhum. Cyberbullying, né? O bullying na internet, o bullying nas redes sociais, né? O bullying pela a distância, por ferramentas de telemática, né? É Uhum. possível, da mesma forma como se fazia perseguição física presencial, você tem a perseguição online, O né? stalking, Então, né, que agora é crime, cyberbullying. né? É o E stalking, por conta inclusive do é crime. teletrabalho, isso passou a ser importante. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Na sala de aula do meu filho, ele assistindo a aula online, uma das crianças escreveu no chat: a minha empregada está me batendo, professora, o que que eu faço? Nossa, Aí a professora, na hora, foi que eu vou falar com a sua mãe. Não faz nada, não fala nada. E lá no chat. meu Deus, e Aí era ligou para a verdade. escola, as crianças começaram a chorar, a gritar. Meu filho veio falar Gente, comigo que não tô, a empregada tá batendo no Joãozinho, faz de conta o meu nome. Deus. E eu tive um cliente que uma funcionária numa reunião escreveu no chat: por favor, meu marido está me mantendo enclausurado aqui, estou sofrendo violência doméstica, chamem a polícia. Aí a gerente da equipe que estava ali escreveu: nós vamos falar que você pediu uma pizza. Fala que você pediu uma pizza que a gente vai mandar entregar. Só que a polícia vai mandar chamar dizendo que é para buscar pizza para ele descer. Sim, Nossa, isso foi um estresse. A empresa não nossa, sabia o que imagina. fazer. Chamaram a É, polícia, o cara foi preso, entendeu? Funcionários sofrendo violência doméstica. Por isso que o sim, MPT tem trabalhado muito agora. Uma das campanhas recentes no MPT é sobre como as empresas podem ajudar com a violência doméstica, e podem, né? Como uhum, esse exemplo, através de um chat. A pessoa que está presa em casa, não pode sair, está sendo vigiada, numa reunião de trabalho ela pede ajuda. Uma é, criança pede num chat na escola, né? uhum, Então, do mesmo jeito que a ferramenta ela pode perseguir e causar mais situações de assédio, ela também pode ser uma forma de ajuda, né? As duas sim. coisas. Mas o mais comum que a gente vê de cyberbullying são redes sociais, né? É, São e também cobrança de metas, né? A gente vê às vezes, o WhatsApp, né? O WhatsApp foi usado como nunca nessa pandemia, e isso, às vezes, sem muito critério, em fins de semana, madrugada. Agora, por outro lado, para o empregado é mais fácil a prova, porque ele vai ter o registro ali, né? A gente está falando de provas digitais, né? Que a gente está começando a se deparar no judiciário. Agora, a gente teve uma pergunta na caixinha de perguntas que a gente fez. Como é que deve ser a conduta do empregador? Adriana, tu já disseste que tu és advogada de empresa, né?
a partir de uma denúncia de assédio. Tá? Então, a pergunta é: o que fazer para evitar que situações se repitam ou se perpetuem no ambiente de trabalho? A gente sabe, às vezes é comum, a empresa é condenada, ou mesmo assim, pode ser até antes, né? Não houve uma ação trabalhista. O que a empresa tem que fazer a partir daí, para que não haja uma repetição de situações? Então, antes de falar isso, eu só queria acrescentar que sobre o cyberbullying, nós temos a Lei 13.185 de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que fala do bullying nas escolas e fala do cyberbullying. No artigo 2º, parágrafo único, diz: a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais, com o intuito de criar métodos de constrangimento psicossociais. Então, essa lei, a 13.185 de 2015, embora não seja específica para o ambiente do trabalho, ela é uma das primeiras que traz a ideia do cyberbullying. E a gente também não pode esquecer de citar o stalking, né? O Código Penal, pela Lei 14.132 de 2021, criou o crime de perseguição, o stalking, que pode ser aplicado nas relações de trabalho. Eu tive uma vez um caso de uma empresa que eu prestava consultoria, que uma trabalhadora começou a ser perseguida por outra colega de trabalho. A outra colega de trabalho fazia tratamento psiquiátrico, sofria com alguns transtornos mentais e ela cismou com aquela funcionária, dizendo que essa funcionária não dava atenção para ela, que essa funcionária ignorava ela e a funcionária tinha medo dela. E realmente, por conta disso, ignorava e tentava evitá-la. E ela tentava se aproximar e a funcionária ficava distante. E aí ela começou a perseguir, mandar mensagem de e-mail, mandar e-mail na rede social, falar, xingá-la, falar mal do marido dela. Começou a ficar agressiva com ela porque ela não queria manter o contato. Na época, eu me lembro que a grande questão do ponto de vista criminal era onde encaixar isso. Agora, com o stalking, Sim, agora já tem a possível previsão. E aí pensa, olha para o empregador o problema, porque eu sugeri para a empresa que essa moça fosse transferida de prédio e não ficasse nem no mesmo prédio com essa outra. Sim. Porque vamos imaginar que essa pessoa que está com tratamento psiquiátrico pegue uma faca ou uma arma ou qualquer outra coisa e mate o colega de trabalho no meio de trabalho. Sim. Eu vi as mensagens que chegaram na ouvidoria, eram assustadoras as mensagens que a moça estava recebendo. A moça não dormia, não saía de casa, Que horror, ela tinha medo, né? Meu Deus. dessa pessoa perseguindo. E aí ela saiu de todas as redes sociais para ela não conseguir ter contato com ela. E a empresa o que fez? Transferiu a de prédio para não ficar no mesmo local. E aí, como nesse outro prédio onde ela ficou tinha catraca, então tinha controle quem entrava ou não no prédio, deixou bem lá uma informação na segurança que essa pessoa não podia entrar nesse prédio da empresa. Agora, nesse caso, tinha um outro prédio para ela ser transferida, né? Mas se não tivesse, aí a empresa tinha que tomar medidas mais drásticas. Colocar teletrabalho. Né? E Ou você até não uma pode dispensa, né? uma pessoa que está doente. Essa pessoa está fazendo tratamento psiquiátrico, ser demitida vai ser uma despedida discriminatória. Aí a solução foi chamar os pais da moça, perguntar como é que estava o tratamento, recomendar um afastamento previdenciário para a pessoa se tratar, melhorar, tomar a medicação. E, claro, com tudo isso, a empresa tem que resolver esses conflitos, que não são conflitos que ela nem originou, né? Que não tem nada a ver com ela. Aqui não, são situações de conflito inerentes de pessoas trabalhando com pessoas, né? Sim, mas faz parte do poder diretivo, né? Da gestão de pessoa e do princípio da alteridade, vai ter que resolver. Mas deixa eu voltar ali na questão da conduta do empregador. Então, no caso de uma denúncia, quais são as providências, então, que ele teria que tomar para evitar essa repetição de atos que possa gerar, inclusive, uma alegação futura de assédio moral institucional? Em tempos de compliance, né, o que a gente recomenda que a empresa é que ela tenha dentro da empresa um comitê interdisciplinar com algumas pessoas que são alocadas para receber essas denúncias e analisar. E normalmente nesses comitês tem alguém independente, alguém de fora.
Eu participo de alguns casos, de algumas empresas, onde eu sou chamada em algumas situações a me manifestar sobre opinião naquele caso. O que a gente sempre toma muito cuidado? Confidencialidade. A pessoa que faz a denúncia tem que ficar confidencial. A pessoa que é acusada também tem que estar confidencial, porque vigora no Brasil o princípio da inocência. Todo mundo é inocente até que prove o contrário. Eu não posso, porque eu recebi uma denúncia, já condenar outra pessoa. Né? Então, na verdade, eu tenho que ouvir, eu tenho que produzir provas, eu tenho que verificar, pedir para a pessoa elementos. O que acontece é que hoje as coisas chegam já na ouvidoria muito prontas, porque hoje com telefone e internet, a pessoa chega com vídeo, a pessoa chega com gravação do chefe gritando, chamando de sua nega maluca. Eu já ouvi cada áudio que eu falo assim, meu Deus do céu, não é possível que isso é um ser humano, assim, né? E você fala assim, meu Deus, né? Então, assim, as pessoas chegam já bem... não é difícil a fazer essa investigação, porque chega com áudio, chega com vídeo e aí você vai falar o quê? E aí o que a gente tende nessas ouvidorias a fazer é aconselhar a empresa a demitir o assediador. Então, a gente recomenda, olha, demite o assediador, resolve o foco do assédio, a pessoa que fez a denúncia fica e você resolve o problema. A gente, se tiver uma prova muito robusta, recomenda até demissão por justa causa. Se não tiver, uma demissão sem justa causa. Mas se for sem justa causa, pelo amor de Deus, não fale para a pessoa que está sendo demitida por causa da denúncia da fulana. Porque eu tive um cliente que não seguiu essa orientação, a fulana, a assediada, pediu demissão. Depois, quando ela entrou com a ação, juntou todos os elementos, a empresa resolveu demitir o assediador. Demitiu sem justa causa o assediador e falou para ele que era por conta da ação trabalhista da fulana. Ele entrou com a ação trabalhista dizendo que estava sendo acusado de assédio moral, que ele não praticou assédio moral, pedindo danos morais por ofensa à honra dele e à imagem. E aí, pasme, a juíza de primeiro grau, na ação da assediada, julgou improcedente por falta de provas. Ele pegou a sentença, juntou no processo dele, falando que tá vendo, ó, meus danos morais, ela não conseguiu provar. Chegou no tribunal, reverteu, ou seja, o assédio ficou provado. E aí isso ficou uma confusão, porque o timing era diferente de uma ação para outra. O juiz da segunda ação estava sempre atrasado em relação ao juiz da primeira ação. Agora, o pior nesse caso, o advogado da empresa que estava fazendo o contencioso fez duas defesas. Na defesa do assédio, ele negou que houve o assédio. Na defesa do assediador, ele acusa dizendo que houve assédio, que por isso não cabe danos morais. O que aconteceu? No tribunal, o advogado da ação da assediadora juntou a defesa do segundo. Ou seja, como é que a empresa pode ter duas versões sobre o mesmo fato? Foi assim, Foi o mesmo advogado, não foi nem advogado diversos. Foi o mesmo. Mesmo advogado. Isso, inclusive, eu acho que é um problema até ético, né, perante a OAB, porque o advogado assinava a petição sozinho e ele afirmava duas versões sobre o mesmo fato em dois processos, né? Nossa. Então, e eu falo, meu Deus, coitado do tribunal quando pega esses casos, né? Para vocês, deve aparecer cada pepino de vez em quando. Parece muito. Eu tive um caso em São José, em Grande Florianópolis, umas 3 ou 4 ações em que era indicado o mesmo assediador. Mesmíssimo. E aí eu dei uma condenação, depois eu ia aumentando a condenação, caía para outras varas. E eu não acreditava, eu botava na sentença. Eu digo, já é a 4ª sentença ou 5ª sentença em que a mesma pessoa é acusada, condenada, né, por assédio, e a empresa banca ainda esse sujeito. E levava ele para audiência. Levava ele para audiência. Eu não ouvia. Um dia me aparece ele como reclamante. Daí resolveram, eu acho que eu dei tanta dica na sentença, que resolveram despedir. E aí ele apareceu lá como reclamante, foi despedido por justa causa. Juntaram todas as sentenças, mas demoraram. Isso foi assim uns 2 anos, depois de 500 mil, acho que pagaram de indenização por danos morais em 4 ou 5 processos.
Aí resolveram tomar a providência, mas demoraram, né? Teve que doer no bolso para fazer. Mas eu queria perguntar, avançando, Adriana, do assédio sexual. A gente teve muitas perguntas aqui, porque a gente sabe que é Tem o perguntas no chat? Eu não estou vendo aqui. no chat, não. Assim, Tá, algumas, essas foram feitas na caixinha, né? tá. Então assim, ó, uma pergunta que fizeram, como é possível uma mulher denunciar um assédio sexual de uma forma sigilosa para preservar, né, a vítima? E muitas das vezes a pessoa não quer contar nem para o seu parceiro, para o seu companheiro, né? E como é que isso pode ser feito sem que isso acarrete um vazamento dessa informação? Quem que ela deve procurar? A pergunta foi além, dizendo se existem programas para acolher e proteger essas pessoas que são assediadas sexualmente. Então, uma questão muito interessante, não sei se você está vendo aí no seu tribunal, mas aqui em São Paulo a gente começou a ver algumas ações trabalhistas de assédio sexual, onde a pessoa entra com a ação e aí as testemunhas são casos assim, a empresa demite o assediador. Aí o assediador entra com a ação pedindo a reversão da justa causa. E aí na defesa a empresa fala, olha, eu tive acesso aos depoimentos das pessoas, só que eram sigilosos, e as pessoas não deixam eu abrir o seu depoimento, porque tem medo que o assediador persiga, moleste, vai atrás. Aí o que eu achei muito interessante é que alguns juízes pedem para juntar os depoimentos em sigilo, para o juiz ter acesso, Sim. e não dá acesso para o reclamante. E aí começa aquela discussão de como é que fica o devido processo legal, direito ao contraditório, como é que fica estes princípios face do outro lado de lá, a outro interesse, que é o interesse de proteção da vítima que depôs, Sim. das testemunhas que colaboraram, né? Então, assim, na área trabalhista, a gente não tem muita experiência nisso. Mas aí eu fiz um curso junto com um advogado criminalista aqui de São Paulo, do professor Rogério Cury, que até seria muito legal um dia, se você quiser, eu indico aí para falar no tribunal, que ele é um especialista na área criminal, nessa parte de assédio sexual e assédio moral, professor aqui do Mackenzie, está aqui na OAB São Paulo, e eu fiquei impressionada como na esfera criminal eles estão mais avançados que a gente. Lá, por exemplo, na esfera criminal, com base na palavra da vítima, já se abre um inquérito para apurar, sem testemunha nenhuma. Se dá muito valor ao depoimento da vítima. E as testemunhas podem ser ouvidas em sigilo. E isso não ofende o devido processo legal, porque, por outro lado, numa ponderação de princípios, você está ponderando o interesse de proteger a vítima, as testemunhas que resolveram colaborar naquela situação, né? Então, assim, e nós na área trabalhista sempre foi meio tradicional, né? Essas ações de assédio sexual, você ouve todo mundo, bota todo mundo na sala, ouve testemunha, o assediador sentar, você ouve na frente do assediador. É muito comum que a empresa leve, inclusive, o assediador para servir como testemunha, que é uma péssima estratégia de defesa que eu nunca entendi, assim, de levar o assediador, né, talvez para confrontar, mas assim, não tem sentido. Deixa eu explicar para você, é que às vezes o assediador nega para a empresa, já aconteceu isso comigo. Eu tive um caso de um diretor-presidente que foi acusado de assédio sexual, eu, como advogada na empresa, fiz reunião com ele e falei para ele, o senhor praticou ou não? Ele disse para mim, primeiro, que ele só tinha 10 minutos para a reunião. Eu falei, tá bom, a nossa reunião vai demorar 5 minutos, eu só tenho uma pergunta para o senhor. O senhor praticou o assédio que ela relata na inicial ou não? Ele disse, não, ela é louca, nada disso aconteceu. Eu falei, então tá, então o senhor vai comigo na audiência para falar isso para o juiz. E aí esse caso que eu achei muito interessante, que no dia que chegou na audiência, quem era a testemunha da secretária dele? A outra ex-secretária. Na hora que ele viu as duas secretárias lá, ele amarelou. Na hora que eu pedi para chamar, para ouvir o depoimento dele, meu estagiário foi procurar, o cara disse que tinha ido no banheiro, mas ele sumiu. Foi embora. Foi embora.
Não teve coragem. Então, às vezes, o advogado da reclamada leva porque a pessoa nega até o fim. Esses casos de assédio sexual, principalmente quando envolvem homens, assim, 90% eles negam, negam, negam. Aí eu tenho a minha tática de descobrir se eles estão falando a verdade ou não, né? Qual é a minha tática? Eu chego, olho no olho e digo, o senhor, para mim, tem que falar a verdade. É que nem padre, pode confessar. Porque se durante o processo, se eu descobrir ou tiver algum indício de que o senhor está mentindo para mim, eu abandono o seu caso. Eu quero saber que nem padre, só vai ficar aqui entre a gente. Me fale a verdade. Porque eu vou descobrir. Eu vou te investigar antes de pegar seu caso. E aí eles amarelam e às vezes falam, entendeu? Mas Quando tem os você bota... psicopatas que não, né? Que deixam para falar no meio da audiência, não. né? Mas por isso que eu passo pelo psicólogo antes, porque o psicólogo pega se é psicopata. Você acredita que eu tive uma vez um caso de um diretor de uma empresa que eu recomendei que passasse pela triagem com o psicólogo, que eu achei que ele era psicopata. E você acredita que a psicóloga disse que, claro, a psicóloga fez 2, 3 entrevistas, né? Não é possível ter um diagnóstico tão preciso. Mas Sim. ela disse que havia fortes indícios de que ele era psicopata, sim. E era diretor. E era diretor. Inclusive, tem uma colega minha da área de recursos humanos que ela disse que para chegar a diretor-presidente ou diretor de grandes empresas, só sendo psicopata, porque a Nossa. pressão é tão grande, o que eles têm que fazer para conseguir se manter no cargo, às vezes, estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Ela fala Sim. isso brincando, mas nas entrelinhas, né? A pessoa passa para um nível de cobrança, de estresse muito grande. Sim. E realmente envolve questões não só de psicopatia, mas questões éticas, né? A gente viu coisas da Lava Jato, toda a discussão hoje de compliance é exatamente em cima dessa questão de programas de integridade, né, dentro das empresas. E que o assédio sexual, assédio moral, é a principal bandeira. Se você quer saber se uma empresa tem compliance que funciona, é como ela consegue apurar e punir os casos de assédio, né? Então, vamos seguindo aqui, vamos entrar nas questões práticas que o pessoal gosta aqui, né? Tem muitos alunos e advogados. Primeiro, Adriana, cobrança de metas. Cobrança de metas é assédio? Não. Cobrança de metas por si só não é assédio, né? Eu sempre dou o exemplo em sala de aula para os alunos. Meta é positivo. Meta pode fazer uma pessoa atingir um resultado melhor. Na minha tese de doutorado, eu falo da diferença do eustress para o de-estresse. No eustress, é o estresse positivo. Por exemplo, com meu filho, eu falo que se ele fizer todas as lições durante a semana, no final da semana ele vai ganhar mesada. Aí ele fica todo motivado a não esquecer, a não deixar de fazer e etc, para ganhar a mesadinha dele para ele comprar as coisas que eu digo não, né? E isso é positivo. Agora você chega para uma pessoa e fala, você está 20 quilos acima do peso, você tem um mês para perder os 20 quilos, é uma meta impossível. A pessoa vai se estressar, a pessoa não vai dormir, ela não vai comer, ela vai passar mal. Aí, as metas abusivas e impulsivas, elas adoecem. A questão é a calibragem dessas metas. E, infelizmente, existe uma técnica na área de administração de pessoas que chama gestão por estresse ou gestão por injúria, que ainda acha que quanto mais eu poder cobrar, na área de RH, eles colocam lá, se a meta dos funcionários é vender 50, vamos colocar como meta 80. Sim. Mas ninguém consegue 80. Não, mas vai ter 2 ou 3 loucos que vão bater os 80 e vai valer. Aí não percebe que ao pensar desta forma, você vai fazer com que coletivamente as pessoas adoeçam, né? E eu acho que assim também a gente percebe muito em bancos, né, que a gente já falou. É a mudança da meta no meio do mês, né? Então a meta era 100, aí viram que, né, que alguns atingiram, vamos passar para 150.
Então, assim, é a forma de cobrança também, né? Uma coisa é, ó, vamos lá, vamos bater, enfim. A outra é estar inundando a caixa de e-mails no fim de semana, o WhatsApp, ou ameaçando, né? Porque aquela coisa, a mera cobrança em si, não, é uma forma, é um instrumento de motivação até. Mas é a calibragem, como tu disseste, é a forma como isso é feito, né? Bancos têm convenção coletiva que não pode mandar mensagem com metas no final de semana. Poxa, precisa colocar isso na convenção coletiva. Isso é Porque demais. eles recebem de uma em uma hora os rankings no Sim, celular, né? Então, isso eu sempre digo, né? Eu falo para o meu filho que ele pode fazer o que ele quiser de profissão, mas não trabalhar em banco, porque depressão é um transtorno mental que se presume para quem trabalha em banco. Ou seja, que atividade de risco é essa que ao você trabalhar já se presume que você pode desenvolver uma depressão ou um transtorno mental? E na minha tese eu falo muito sobre a questão das empresas tóxicas. sim. Empresas tóxicas. O que são empresas tóxicas? Empresas nas quais os empregados começam a trabalhar e eles vão adoecendo. E como você vê esse adoecimento? Você vê esse adoecimento porque você vê, olha a foto do empregado quando ele estava antes, quando ele entrou na empresa, e uma foto dele depois. Não só fisicamente, como é que ele estava com a família, com os amigos, a vida dele, né? Durante a minha tese, eu conheci um trabalho de uma psicóloga que chama Hilda Levato, que ela diz que em casos de assédio corporativo existe a chamada SLN, Síndrome Loconeurótica. Ela diz que do ponto de vista psicológico, as pessoas coletivamente adoecem ao trabalhar em empresas tóxicas. E aí você percebe que todo mundo começa a ter afastamento por problema gástrico, todo mundo começa a ter afastamento. Uma empresa com muitos afastamentos, um departamento com muito afastamento. Toda hora alguém está doente, toda hora alguém está mal, toda hora alguém está chorando. E isso em banco é sintomático. Você vê Sim. um número de afastamentos, um número de ações trabalhistas que chegam de bancários pedindo reintegração, pedindo despedida discriminatória porque adoeceram. São pessoas de 20, 30 anos que o final da carreira é adoecimento. É. Né? Isso é muito assustador, assim, quando você olha. É Tem como um se livro, fosse... eu recebi um livro, inclusive, de uns advogados do Paraná que advogam aqui também, que eles fizeram exatamente isso, um levantamento das sentenças e acordos envolvendo determinados bancos em Santa Catarina, no Rio Grande e no Paraná, e a quantidade de afastamentos previdenciários, depressão, né? Casos constatados de depressão, dispensas, né? Aquelas que a gente falou no início da live, entre a alta previdenciária e o próximo início de benefício previdenciário, muitos, né? Então é um livro sobre assédio moral institucional em Poxa, eu não bancos, é muito conheço. interessante. Depois me indica, Te bem passo, interessante. eu te passo, é Bem bem interessante. interessante mesmo. Revista, aqui eu até vou incluir aqui, alguém perguntou do ranking, né? Se a mera utilização do ranking constitui assédio moral. Então, ranking só se você colocar o ranking dos melhores. Eu sempre falo, se você colocar o ranking dos 10 melhores e tem 50 na equipe, eu não estou prejudicando ninguém. O problema é que as empresas colocam o ranking dos piores, os 10 piores, os 10 que não bateram a meta. Aí, nesse caso, é assédio institucional. Você não E, pode colocar ranking com os piores. e a Né? exposição pública também, né? A exposição, principalmente a Casas Bahia fazia muito isso. Eu me lembro que eles tinham um mural e colavam ali. Então, além de tudo, ainda a exposição pública, né, do ranking. Revistas, Adriana, revistas nos pertences do funcionário, é assédio? Então, a gente hoje, o TST já sedimentou que a revista pessoal ela é permitida desde que com razoabilidade, desde que proporcional, com pessoas do mesmo sexo, ou seja, revistar a bolsa, revistar o carro, revistar o armário, desde que tomado aí os devidos cuidados, é possível. A revista íntima, pelo 373A, ela é proibida, né? Então, revista íntima, nem pensar, é proibido já por lei na CLT, e então não pode ter.
Agora, a revista pessoal ou qualquer outro tipo de revista pode ser utilizado como processo de assédio, voltando para a ideia da Convenção 90. Na ideia da Convenção 90 não é mais tratar as coisas separadamente, né? A Convenção 90 não fala, ó, isso é discriminação, isso é assédio moral, isso é assédio sexual. Revista é outra coisa. A ideia da Convenção 90 é tratar violência e assédio. Qualquer um desses comportamentos devem ser tolerados. Seja uma invasão de armário que invada a intimidade e privacidade do trabalhador, seja uma câmera de filmagem que é colocada no banheiro das empregadas, seja um exame toxicológico que é exigido para um auxiliar administrativo. Porque é um exame toxicológico para um auxiliar administrativo? Eu já vi caso na jurisprudência de exigir exame psiquiátrico para o empregado. Então, esses abusos dos direitos de personalidade do trabalhador, que a gente fala de uma forma genérica, né? Que o trabalhador ele não deixa de ser cidadão somente porque ele está dentro da empresa, ele é um cidadão trabalhador antes de qualquer coisa, então ele tem seus direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal e os direitos de personalidade garantidos no Código Civil. Então, ele não deixa de ter os seus direitos fundamentais porque ele está trabalhando numa empresa. Então, dentro dessa ótica, seja revista, seja quaisquer outros abusos do poder de direção, entram dentro do conceito de assédio pela Convenção 90 do OIT. Agora, no Brasil, não. No Brasil, a gente trata cada um desses assuntos separadamente. Individualmente, E é muito caso a caso, né? Quando a gente faz uma análise da jurisprudência, a gente vê que isso varia, talvez, também de região para região, né? Algumas toleram mais, outras menos. E aí a gente vê, assim, por exemplo, questão do uso de apelidos, né? A gente sabe, por exemplo, que na construção civil, a gente, quando tem casos processos da construção civil, eles não sabem, um não sabe o nome do outro. É tudo por apelido, né? Quando a gente chama o seu João Carlos, o senhor trabalhou com o seu João Carlos? Não sei quem é o João Carlos. Ah, o Cebola, o Cabeça, aí eles lembram. Agora, eu sempre falo, assim, desde que não haja ofensa, né, que seja com respeito. Eu me lembro de um caso que eu tive que o rapaz disse que não gostava de ser chamado de gordinho do almoxarifado. Esse era o apelido dele, gordinho do almoxarifado. Só que a empresa trouxe vários e-mails em que ele se assinava tal como gordinho do almoxarifado. Aí, obviamente, e a gente não pode dizer que tem assédio moral quando a própria pessoa se vale, né, dessa condição. Mas, enfim, Adriana, a gente já está caminhando para 1h15 de live, não quero mais te explorar. Então, assim, como pergunta final, a gente vê que na pandemia a gente houve um agravamento, né? A gente sentiu um agravamento da questão da saúde mental. Tu chegaste a mencionar no início. Em função de todo o estado pandêmico, em função do teletrabalho, né? O trabalhador foi retirado daquele ambiente, veio para casa. Por que hoje é tão importante a gente combater, né, o assédio e as consequências do assédio? Então, acho que pensando no termo de violência e assédio da Convenção 90 da OIT, eu acho que é muito importante a gente combater para que a gente consiga, né, ter uma sociedade mais justa, mais igual, mais isonômica, né, uma sociedade onde as pessoas realmente sejam respeitadas como cidadãs. Então, e principalmente, sabe, o que me preocupa muito, isso pessoalmente, é que se a gente não tivesse cuidado agora, nós vamos ter aí para o futuro um grupo de trabalhadores inválidos do ponto de vista de saúde mental. Né? A gente vai cada vez mais ver pessoas perdendo emprego. Antigamente as pessoas perdiam emprego porque sofriam um acidente de trabalho e perdiam um membro, perdiam um dedo, perdiam, né? Sofriam um acidente numa máquina, perdiam um dedo. Hoje as pessoas estão se afastando por depressão, por síndrome do pânico, por burnout, por transtornos mentais. Se a gente não cuidar disso, você como juíza, eu como advogada, a gente vai parar de receber ação só com foco em saúde mental. A gente vai ter uma sociedade aí nos próximos 20 anos, do ponto de vista de saúde mental, muito doente. Então, isso é muito preocupante para os jovens, para as crianças. Eu, pessoalmente, me preocupo muito. Meu filho tem 10 anos, né?
quando eu vejo muitos casos na adolescência de suicídios, né, de adolescentes. Então, assim, essa preocupação, ela tem que ser uma preocupação de saúde pública, né? Ultrapassou o problema do ambiente de trabalho, né? Eu gosto muito do Christopher de Jours, quando ele olha sobre a ótica dos riscos psicossociais do trabalho. Ele diz que trabalhar traz riscos psicossociais. E ele coloca o assédio como um desses riscos, né? Tem outros riscos, e ele coloca o assédio como um risco psicossocial. Então, acho que nessa linha de risco psicossocial, de jures, a gente tem que combater o assédio dentro das empresas para evitar que a gente passe aí no futuro a ter uma sociedade de inválidos do ponto de vista de saúde mental. Sabe, isso é muito triste. Eu, como advogada, durante a minha tese de doutorado, eu entrevistei muitas pessoas que sofreram assédio moral. Para fazer meu trabalho de campo, eu entrevistava, eu queria entender na prática o que era assédio. Né? Eu acompanhei o Ministério Público do Trabalho em algumas ações coletivas. Eu tenho muitos amigos do MPT por causa disso, né? O pessoal até brinca, fala, Adriana, você leva jeito para o MPT, hein? E eu brinco, olha, se tivesse que escolher uma segunda carreira, juíza não, porque não levo jeito, eu iria para o MPT. Realmente eu acho muito bonito esse lado de fazer a defesa dos interesses individuais homogêneos, dos direitos difusos, dos direitos da coletividade. E eu acho que é sobre essa ótica que a gente tem que pensar. Eu me preocupo muito no futuro, que ambiente do trabalho nós vamos ter, que sociedade nós vamos ter, que local de trabalho vai ser saudável para os nossos filhos trabalharem. Ou seja, e até dentro da justiça do trabalho, né? Imagino que os juízes mais antigos dizem que o ambiente de trabalho do juiz do trabalho no início, há 20, 30 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. Né? Você está num tribunal hoje que ainda você conhece as empresas pelo nome, talvez conheça os advogados pelo nome. Nós aqui em São Paulo não temos isso. A gente não sabe qual é o juiz que vai estar amanhã fazendo audiência naquela vara que você faz todo dia. Né? Então, os juízes não conhecem os processos. E não só isso, professora, a questão das metas nos aflige muito. Eu tenho falado em vários espaços que as metas têm influenciado na motivação das decisões, as metas têm influenciado nas decisões, no impacto que elas causam na sociedade. Eu vou participar de um evento falando sobre o incidente de assunção de competência e eu estava pensando justamente por que ele é tão pouco utilizado. Pouquíssimo. Aqui em Santa Catarina não tem nenhum, Paraná, Rio Grande do Sul, no TST tem 2, né? Por quê? Porque nós não temos mais tempo. Né? O volume processual está tão grande que acaba dificultando, inclusive, de a gente ter esse olhar para o social, esse olhar, né? Então, assim, essa questão de saúde mental é algo que diz respeito a todos nós, né? Por isso, esse olhar tem que partir de todos nós. Mas falar da justiça do trabalho daria uma outra live. Daria, verdade. Sobre essa questão das metas, porque um dia eu fui olhar essas metas dos juízes, eu fiquei assim chocada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que os juízes conseguem, né? Dormir, como é que consegue dormir? Deve ter insônia, pensando, meu Deus, esse mês eu tenho 30 sentenças para soltar. E fora ao lado de que vocês ficam o dia inteiro fazendo 20, 30 audiências de conflito. Conflito o tempo todo. Aí, como é que sai daquilo, né? E depois volta para a vida real, com o filho, com o marido. Tem que ter, né, uma preparação psicológica. Mas a gente faz outra live para falar disso. Tem que ter vocação, né? Eu sou juíza há 27 anos. Adoro o que eu faço. Sou muito vocacionada, gosto muito do que eu faço, mas não é fácil. Né? Tem dias que a gente sonha com o processo, a gente acorda falando com o processo, né? Conversa com os colegas, mas também a gente tem acaba tendo uma satisfação quando a gente consegue fazer justiça, né? Que é o nosso objetivo. Então, enfim. Mas, professora Adriana, o Lauro de Campos está aqui, eu sou obrigada a falar dele, porque o Lauro é o nosso... Ele disse que é teu assistente, né, no grupo, e o Lauro, todas as lives ele está aqui, ele nos prestigia, ele manda, Lauro, obrigada, sempre fez várias perguntas, vários comentários, está te mandando um abraço.
Então, gostei, Laura. Entrou 15 anos na magistratura, gostei. Eu tive que ser emancipada, Laura, para poder assumir. Mas, enfim, Adriana, então acho assim, de tudo que a gente conversou, acho que a gente pode concluir que o futuro do trabalho tem que ser baseado em dignidade, em respeito, livre de qualquer violência, livre de assédio, com claras políticas de prevenção, de informação e principalmente, né, um bom relacionamento entre empregados e empregadores, né? Com o uso da comunicação não violenta, com o uso da empatia, uma advocacia preventiva que a gente, infelizmente, ainda não tem, tão poucas empresas se utilizam no Brasil, né? E lutarmos, eu acho que é causa comum, pela ratificação da Convenção 190, para, né, que ela se integre ao nosso ordenamento pátrio. Eu sempre gosto de finalizar, Adriana, minhas lives com um trecho de poesia, poema, eu gosto muito de literatura, e aí pensando sobre o tema de assédio moral, que é um tema que me toca muito, seja na vida, seja na carreira, eu cheguei numa frase que eu acho que, até para quem eu vi que tem muitas pessoas falando que tu atuaste em casos delas, de assédio moral, pessoas que talvez estejam passando por um assédio moral e estejam sofrendo com isso. E aí eu achei uma frase da escritora Anaïs Nin, né, que é sempre tão firme nas suas convicções, e ela fala assim: a vida se contrai e se expande proporcionalmente à coragem do indivíduo. Então, para quem estiver passando por isso, coragem, vai passar. Muito obrigada, agradeço a todos que estiveram presentes aqui. O tema da nossa live hoje foi assédio moral no trabalho. A live vai ficar salva no perfil da Matra 12 Brasil. Sigam o perfil da professora Adriana Calvo. Visitem o site. Visitem o site, que tem muito material bacana, informativo. Sigam a Matra 12 Brasil, a gente está sempre com ótimas lives. Semana que vem a gente está definindo os convidados, vamos fazer uma live sobre a DI 5766 e os resultados práticos nos nossos julgamentos. Boa noite a todos. Obrigada, Adriana. Boa noite. Olha, um super prazer em estar aí com vocês. Foi muito boa. Passou tão rápido, né? Passou. Estou olhando agora aqui. Nossa, já estamos aí no final. Queria mandar um abraço aí para minha família. Eu tenho família aí em Florianópolis, né? Então, sim. pessoal muito querido, os alunos daí, os advogados aí da região. E agradecer de novo a honra de ter participado aí da live por essa na Matra. É só me chamar de novo que eu estou à minha disposição. Quem sabe futuramente presencial, né, Adriana? Para todos vires nos um visitar curso. aqui em Florianópolis. Eu fiz um curso para a escola do TRT do Ceará sobre danos morais, falando de tudo. Dano moral, dano estético, assédio moral, assédio sexual, dano moral existencial. A gente fez assim um dia inteiro, 6 horas. Nem eu imaginava que tinha tanta coisa sobre tanto isso. Material, né? Tanta jurisprudência, tanta coisa, né? É uma área aí do direito do trabalho que tende muito a crescer, né? Sim, e que é importante a gente estudar, se especializar e estar consciente. Sempre, né? Sempre. Boa Muito noite obrigada. a todos. Obrigada pela audiência. Live salva no perfil da Matra. Boa noite, pessoal.